Olá, lindonas, lindões, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem gostou, já curte, comenta e compartilha que me ajuda muito no crescimento do canal. Dessa forma me incentiva a trazer muito mais conteúdo assim pra vocês. Pra quem não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. Vou deixar aqui na telinha as minhas outras redes sociais, que por lá eu sempre tô postando conteúdo extra. E para quem quiser, deixa outras ideias de videoaulas que vocês querem ver aqui no canal, comenta aí abaixo. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nós vamos começar a base do nosso cupcake. Eu estou utilizando a cor Craft 7148 para fazer a base, tá bom? Então, nós vamos começar com anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode fechar, não fecha tudo para não ficar difícil na segunda carreira, tá? Segunda carreira, 6 aumentos, tá? Então, vamos lá, ó. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho, então, finalizada a minha segunda carreira. Agora, a gente já pode fechar todo o anelzinho mágico e puxar aqui para marcar a carreira. Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a terceira carreira, vamos para a quarta carreira, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Eu vou fazer o meu, depois eu volto com vocês. Finalizada a quarta carreira, vamos indo para a quinta carreira, que vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lá no final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha carreira e depois eu volto com vocês. Finalizada a nossa carreira de 3 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos para a carreira de número 6, que vai ser 4 pontos baixos e um aumento por toda a voltinha, tá? Lá no final, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Carreirinha finalizada, agora nós vamos para a carreira de número 7, que vai ser nossa última carreira de aumentos, tá? Que vão ser 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nós vamos fazer essa sequência e lá no final nós vamos finalizar com 42 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e depois a gente volta junto. Finalizada, então, a nossa carreira de 5 pontos baixos e um aumento, tá ficando assim a nossa base, tá? Olha, que bonitinha. Prestem atenção agora, tá? Porque agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo na haste, tá? Que é o quê? Nós vamos fazer a transição do plano aqui para poder subir aqui, tá? Então, a gente vai subir retinho. Ana, como que é o ponto baixo na haste? Gente, isso é dica de ouro, tá? Já vale aí um joinha de vocês por causa disso. Nós vamos introduzir, ó, a agulhinha aqui. Finalizou lá a carreirinha, já introduz aqui, ó, no pontinho da frente. A gente introduziu aqui, nós vamos dobrar e sair no próximo. Vamos puxar, fazer um ponto baixo. Esse é o ponto baixo na haste, tá? Novamente, próximo pontinho, ó, introduz. Estão vendo, ó? Introduz. E sai lá. Puxa o fiozinho e faz um ponto baixo. Nós vamos fazer por
toda a volta o ponto baixo na haste, tá? Vão ser 42 pontos baixos, olha. Tá, ó. Introduz aqui, ó, no pontinho da frente. Aí, vocês dobram, ó, e sai aqui, tá? Opa, puxa. Não deu certo. Vou fazer novamente. Puxa, ó. E faz um ponto baixo. Nós vamos fazer por toda a voltinha, tá? 42 pontos baixos na haste. Eu vou fazer o meu aqui e depois eu volto com vocês, tá? Não é difícil, a gente só tem que prestar atenção pra fazer e não perder nenhum pontinho, porque o acabamento fica perfeito, tá? Então, prestem atenção aí pra gente fazer bem bonitinho, ó. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. Introduz a agulhinha aqui, ó. Em pezinho mesmo, ó. Introduz a agulhinha. Aí, a gente vai passar ela ali do outro ladinho, olha. Fica assim. E a gente vem, puxa e faz um ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer por toda a volta o meu ponto baixo na haste, depois eu volto com vocês. Pronto, gente, finalizei então a minha carreira de número 8, que foi os 42 pontos baixos na haste, tá? Ó, ficou assim a nossa pecinha, tá? Agora, nós vamos subir carreiras retas, mas não são carreiras retas comuns. Nós vamos fazer ponto baixo centrado, tá? Mas antes da gente começar a subir aqui, eu tô vendo na receita que vai ser a carreira de número 9, que vai ser ponto sobre ponto. Mas aí vai ser ponto sobre ponto normal aqui, tá? Na próxima carreira, na carreira de número 10, que a gente já vai começar a fazer o ponto baixo centrado, tá? Opa! Então, aqui na carreira de número 9, prestem atenção, na carreira de número 9, vai ser ponto sobre ponto, normalzinho, tá? Ponto sobre ponto, vamos ficar com 42 pontos baixos, tá? Então, ó, vou fazer aqui toda a minha volta de 42 pontos baixos. Depois eu volto com vocês pra gente começar a carreira de número 10, tá bom? Prontinho, finalizada a minha carreira de número 9. Agora sim, nós vamos começar o ponto baixo centrado, tá? A gente utiliza bastante esse ponto baixo centrado naqueles cestões, sabe? De fio de malha. A gente utiliza bastante lá, porque a gente precisa de uma superfície aqui bem retinha e bem durinha, tá? É a mesma questão que a gente precisa aqui, que a gente quer, olha. Vou mostrar o outro aqui pra vocês, ó. Estão vendo? Eu preciso de uma superfície que fique bem retinha, porque depois vai vir outra pecinha aqui em cima para que ele não amasse. Ai, Ana, não sei fazer o ponto baixo centrado. Não tem problema? Faz o ponto baixo normal, só que aí vocês vão precisar de uma folhinha de acetato, tá? Pra colocar aqui por toda a volta, pra colar. Corta a folhinha de acetato do tamanhozinho daqui, né, da base. Dessa parte aqui retinha, ó. Corta a folhazinha de acetato por toda a volta aqui, nessa espessura. E depois vai passando cola quente e colando aqui por toda a volta pra ficar bem firme, tá? Pra quem não sabe fazer o ponto baixo centrado. Não é difícil, mas ele exige uma concentração. Por quê? Nós vamos entrar bem aqui no meinho do ponto, tá? Ó, bem aqui no meinho do Vzinho. O ponto X, não, acredito eu que não dá pra fazer o ponto baixo centrado, tá? Que é aquela outra forminha, porque a gente tem o ponto X e o ponto V. Então, como eu tava falando pra vocês, eu acredito que no ponto X não dê pra fazer. Posso estar enganada? Posso estar enganada. Mas eu acredito que não dê pra fazer, tá? Então, por isso que a gente tá fazendo aqui, ó, o ponto V. Eu gosto de trabalhar com o ponto V nos amigurumis, porque eu acho muito mais fácil de fazer. Mas o ponto X fica lindo também. Quem quiser, comenta muito aí embaixo que eu trago. Eu ensino vocês a fazer o ponto X e o ponto V, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o ponto baixo centrado.
Então, nós vamos indo para a carreira de número 10. O ponto baixo centrado, nós não vamos entrar aqui, ó, que seria as duas alcinhas, tá? Nós vamos entrar no meio do Vzinho, estão vendo? Nosso Vzinho aqui, a gente vai inserir a nossa agulhinha bem aqui no meio. E vai puxar e fazer um ponto baixo, ó. Ele fica bem no meio, tá? Ó, vamos fazer outro. Insere, puxa, faz um ponto baixo. Ele deixa a peça firme, bem firme, tá? Então, ao invés da gente inserir aqui, ó, nas duas argolinhas do pontinho e fazer um ponto baixo, nós vamos inserir bem no meio do Vzinho. E fazer um ponto baixo. Olha lá. Ó. E assim a gente vai fazer por 10 carreiras, tá? Da carreira de número 10 até a carreira de número 19. Nós vamos subir 10 carreiras de ponto baixo centrado, tá? Cada carreira vai ter 42 pontos baixos centrados. Eu vou fazer essa primeira carreirinha aqui, depois eu volto para mostrar para vocês, e aí depois vocês vão dar continuidade sozinha, tá bom? Olha só, voltei aqui, eu fiz por toda a volta, meus 42 pontos baixos centrados, tá? Ó, fica assim. Deixa eu mostrar um outro detalhezinho pra vocês, que vocês podem estar se preocupando, tá? Ó, essa partezinha de baixo, ela fica estufadinha mesmo, é normal. Mas agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar a cola quente pra esquentar e vai passar a cola quente aqui por toda a base do nosso cupcake, tá? Toda a base. Aí vocês vão passando, deixa esquentar bastante a cola, tá? Passa um pouquinho. Aí vocês vêm, coloca na superfície plana, ajeita a basezinha e assim ela vai ficar retinha, tá? Então passa por toda a voltinha aqui, ó. Tudo passa cola quente, tá? Pra quem quiser também, dá pra gente recortar um pedacinho de acetato redondinho, passar a colinha e colar em cima. Também fica jóia, tá? Também fica bom. Fica super bonitinho. Aí fica a critério de vocês, tá? Então, já ensinei aqui, opa, o nosso ponto baixo centrado. Agora, nós vamos subir mais 9 carreirinhas retas de ponto baixo centrado, tá? Então, subam aí mais 9 carreirinhas de ponto baixo centrado. Eu vou fazer as minhas aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Voltei com o meu cestinho. Já subi as minhas carreirinhas, né? Olha, estão vendo? Passei a minha colinha quente aqui dentro, olha. Já deixei, então, a basezinha aqui retinha e plana, olha. Tá bem bonitinho, tá? Eu não me incomodei com isso, porque essa peça vai ficar pra mim, tá? Então, agora, se vocês forem vender, façam um acabamento bem bonitinho. Agora, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo, tá? Então, é só a gente fazer ponto baixíssimo por toda a voltinha, tá? Pra ficar com um melhor acabamento, pra ficar mais bonitinho. Então, a gente vai fazer ponto baixíssimo por toda a voltinha, vão ser 42 pontos baixíssimos. Finalizou os 42 pontos baixíssimos, é só arrematar o fio e a gente começa, então, a parte de cima do nosso cupcake, tá? Eu vou fazer aqui por toda a volta os meus pontos, e depois eu volto já pra gente dar continuidade na peça. Agora, eu vou utilizar a cor branco, tá? Olha lá, a cor branco 8001, pra gente fazer. Agora, nós vamos fazer a pecinha de dentro do nosso cupcake, nós vamos fazer ela e reservar, tá? Então, ó, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou. Gente, eu vou fazer rapidinho aqui, porque é basicamente sempre o mesmo padrão, tá? Então, segunda carreira, 6 aumentos. Lá no final, vamos ficar com 12 pontos baixos. Eu só faço assim com vocês, porque eu sei que tem bastante aluna minha aqui no YouTube que não sabe
ler receita. Então, se eu falar assim, ah, vou deixar a receitinha aqui do lado, tem aluna que não vai saber ler a receita e vai ficar com dificuldade, tá? Então, por isso que eu sempre faço todas as pecinhas com vocês. Finalizada a segunda carreira, fecha o anel mágico e vamos começar a terceira carreira. Lembrando que nós ficamos aqui na segunda carreira com 12 pontos baixos, tá? Terceira carreira, um ponto baixo e um aumento por toda a volta, tá? Essa vai ser a nossa sequência. Lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto. Carreira de número 3 já finalizada, vamos começar a carreira de número 4, que vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nós vamos fazer essa sequência. Lá no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, eu vou fazer a minha sequência aqui e depois eu volto com vocês. Finalizada a nossa carreirinha de número 4, vamos para a carreira de número 5, que vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Lá no final, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui, depois eu volto com vocês. Prontinho, finalizada a nossa carreirinha de 3 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos para a carreirinha de número 6, mas nós vamos intercalar, tá? Então, aqui a gente vai começar com 2 pontos baixos. Então, ó, 1, 2 e um aumento, tá? Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento, nós vamos fazer 5 vezes na carreira, tá? 5 vezes, 4 pontos baixos e um aumento. E depois, lá no final, nós vamos finalizar com 2 pontos baixos, tá bom? Porque nós estamos fazendo essa carreira dessa forma? Para que a base do nosso cupcake, que vai ser a parte de baixo, para que ela fique redondinha aqui, bem redondinha, tá? Por quê? Porque a gente precisa que ela fique redondinha para na hora da junção com a outra, que vai ser a base de cima, que vai ser a redondinha, que vai ficar aqui em cima, para que elas juntem certinho, tá bom? Então, ó, fiz e finalizei com 2 pontos baixos. Ela fica mais redondinha, ela não fica hexagonal, ela fica bem redondinha, tá? Carreira de número 7, que vai ser a nossa última carreira, é simples, vai ser 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Eu não lembro se eu falei para vocês que a gente termina com 36 pontos baixos, essa carreira que a gente intercalou, tá? E essa carreirinha aqui, que é a carreira de número 7, de 5 pontos baixos e um aumento, a gente vai finalizar com 42 pontos baixos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, que eu me perdi. Então, eu finalizei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E um aumento. 5 pontos baixos. E um aumento. Por toda a volta, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento, tá? 42 pontos baixos, ficamos lá no final. Então, vamos fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. Chegou lá no final, já pode arrematar o nosso fiozinho dessa base aqui. Corta o fiozinho, não precisa cortar um fiozinho muito longo, corta o fiozinho bem pequenininho e já arremata. Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, depois eu volto com vocês pra gente arrematar junto, tá bom? Prontinho, olha lá. Cheguei no final, a gente corta aqui, não corta o fio muito longo. E agora, a gente vai fazer um falso ponto baixo aqui, tá? Ai, Ana, como é que a gente faz esse falso ponto baixo? Vamos pegar aqui nossa agulha linda de tapeceiro. Vamos inserir aqui. Agora, vamos torcer para a câmera focar, né? Aqui, esse aqui foi o último ponto que a gente fez, olha. Bem aqui, ó.
que a gente vai fazer? A gente vai pular um pontinho, vai inserir no próximo. Estão vendo, ó? Puxa. Agora vamos tampar de novo. Puxa. Agora a gente vai vir de lá, ó, de trás pra frente novamente. Só que agora a gente vai inserir naquele último ponto nosso. Lá em cima, olha. Deixa eu tentar virar aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, foi o nosso último ponto, que a linhazinha saiu daqui. Então, de lá de trás, vem pra frente e puxa. Insere o nosso fiozinho, né? Passa, puxa. Olha só. A gente fez um falso Vzinho aqui, estão vendo, ó? Aí, fazendo esse falso Vzinho, o degrau não fica tão grande aqui, tá? Por isso que a gente tá fazendo esse arremate aqui. Depois é só trazer aqui pra dentro e arrematar tranquilamente, tá? Se quiser trazer esse outro fiozinho pra cá, ó, fazer assim, ó. Puxa, já traz os dois aqui, ó, e dá um nozinho aqui dentro. Essa parte aqui, vocês não precisam se preocupar. Por quê? Porque ela vai ficar dentro do amigurumi. O que vai aparecer é essa parte aqui, tá? Que é o direito da nossa peça. O avesso vai ficar pra dentro, então ninguém vai ver, tá bom? Então, agora vamos dar continuidade. Cor branco, nós vamos continuar, então, a fazer a nossa peça, tá? Anel mágico e dentro do anel mágico, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou o anelzinho. Agora, na segunda carreira, prestem atenção. Nós vamos fazer 6 aumentos, mas só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, ó, vamos lá, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, aqui tá bem clarinho, né? Vamos pegar só a alcinha de trás do pontinho, olha. E vamos fazer um aumento. Um aumento. Na próxima, só a alcinha de trás novamente. Outro aumento. Fizemos o segundo aumento. Terceiro aumento, pega só a alcinha de trás. Quarto aumento, só a alcinha de trás. Quinto aumento, só a alcinha de trás do ponto. E o sexto e último aumento, só na alcinha de trás do ponto. Fica assim, ó. Fica a alcinha da frente, porque a gente vai utilizar ela depois para subir a cerejinha do cupcake, tá? Então, vamos fechar aqui. Opa! Finalizamos a nossa segunda carreira, vamos para a terceira carreira. A terceira carreira, a gente já vai pegar as duas alcinhas, tá bom? Então, vamos lá. Pegando as duas alcinhas, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a voltinha, tá? Um ponto baixo e um aumento lá no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizada aqui, então, a nossa terceira carreira. Se o de vocês ficarem um buraquinho assim, não se preocupem, tá? Porque depois a gente vai subir a cerejinha aqui nesses 6 pontos baixos e aí vai sumir, tá bom? Carreira 3 finalizada, vamos para a carreira 4 de 2 pontos baixos e um aumento. Lá no final, vamos ficar com 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer a minha carreira e depois eu volto. Quinta carreira vai ser de 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Lá no final dessa sequência, nós vamos ficar com 36 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu, depois eu volto. Prontinho, carreira de número 6, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 36 pontos baixos, tá? Eu vou fazer a minha sequência aqui de 4 pontos baixos e um aumento. E depois a gente volta junto para fazer a última carreira de aumentos, tá? Depois vai ser só carreirinhas retas.
Prontinho, finalizada a minha carreira de número 6. Vamos para a carreira de número 7, que vai ser 5 pontos baixos e um aumento por toda a voltinha. 5 pontos baixos e um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Eu vou fazer a minha sequência, depois eu volto com vocês. Finalizada aqui, então, a minha carreira de número 7, que foi a nossa última carreira de aumentos. Agora, eu vou passar o meu marcadorzinho aqui para marcar a minha carreirinha. E nós vamos fazer quatro carreiras retas de ponto sobre ponto, tá? Então, nós estamos começando a carreira de número 8, nós vamos fazer a carreira de número 8, 9, 10 e 11 de 42 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas 4 carreirinhas retas de ponto sobre ponto e depois eu volto com vocês. Olha só, então já finalizamos aqui a parte de cima. Eu vou arrematar igualzinho esta parte aqui, tá? Porque como eu falei pra vocês, ó, a gente vai juntar essas duas partezinhas aqui, ó. Juntar assim, ó, tá? Então, eu vou arrematar aqui, tá? Então, é só, fiz aquele pontinho lá que eu ensinei vocês. E agora é só dar um nozinho aqui dentro e esconder tudo. Agora, nós vamos fazer a cerejinha aqui de cima. Lembra que ficou 6 pontinhos aqui na alcinha que sobrou. Eu vou utilizar essa cor maravilhosa que eu estou apaixonada, Tulipa 3334. Agora, ó, a gente pode escolher qualquer alcinha aleatória aí e inserir a nossa agulhinha. E vamos dar um nozinho aqui. Depois de dar um nozinho, depois que a gente deu um nozinho, nós vamos no pontinho da frente, tá? E vamos inserir. Por que que eu não vou inserir e fazer já o pontinho aqui aonde eu dei o nozinho? Pra não ficar muito grosseiro, tá? Porque senão vai ficar muito feio. Então, a gente vem, insere aqui e puxa. Puxou, dá uma correntinha. Não conta como ponto baixo essa correntinha, tá? Então, a gente só deu uma correntinha aqui. Nós vamos precisar fazer mais um ponto baixo aqui dentro, tá? E quando a gente for finalizar a carreira, a gente finaliza a carreira fazendo mais um ponto baixo aqui dentro. Por quê? Porque cada pontinho desse de base, nós vamos fazer um aumento, tá? Pra lá no final a gente ficar com 12 pontos baixos. Então, cada pontinho baixo desse, cada correntinha dessa que ficou aqui, a gente vai pegar e vai fazer um aumento, tá? Tem umas que ficaram até bem escondidinhas aqui, que eu vou ter que puxar. Pronto, tive que chegar aqui pertinho, gente, porque ela tava bem escondidinha. E eu já vou trazendo meu fiozinho e já vou arrematando ele também, pra não ficar sobrinha, pra depois ter que arrematar, tá? Então, ó, mais outro aumento. Agora, vamos procurar de novo outra alcinha aqui, ó. Insere, pronto. Faz mais um aumento. Lá no final, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Ficou assim, ó. Agora, a gente vai subir para a segunda carreira. Segunda carreira é super tranquilo, vai ser de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer 12 pontos baixos por toda a volta. E depois que a gente fizer a segunda carreira, nós vamos fazer a carreira de número 3 e 4 também de ponto sobre ponto, tá? Então, carreira 2, 3 e 4 de 12 pontos baixos cada uma. Eu vou subir aqui as minhas 3 carreirinhas retas e depois eu volto com vocês. Olha só, voltei aqui então com a minha cerejinha, subi as minhas 3 carreirinhas retas, tá? Agora, nós vamos fazer 6 diminuições, tá? Mas, ó, presta atenção, vamos fazer umas 3 diminuições e se a gente perceber que o buraco da nossa cerejinha está ficando pequenininho, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento para depois fazer o restante das diminuições, tá bom? Então, ó, segunda diminuição.
terceira, acho que dá pra fazer mais uma. Quarta diminuição. Quinta diminuição. Acho que agora a gente tem que parar e colocar um pouquinho de enchimento. Não precisa colocar muito, tá? Porque como é uma pecinha bem pequenininha, então a gente não vai precisar de muito enchimento, tá? Pega lá o enchimento, faz uma bolinha e coloca dentro da pecinha. Aperta a pecinha. Acho que meu celular não tá querendo focar, né? Aperta a cerejinha e vê se tá bom de enchimento. Se ela não tiver meio firminha, um pouquinho firminha, coloca mais enchimento, tá? Então, ó, coloquei, vou empurrar bem lá pra dentro. E eu vou fazer a minha última diminuição aqui, tá? Minha última diminuição. Pronto. Agora, nós ficamos só com 6 pontos baixos aqui, tá? Puxa o fiozinho, não precisa cortar o fio muito longo. Corta só pra gente fazer o anel mágico invertido aqui em cima, tá? E arrematar a nossa pecinha. Então, eu vou fazer meu anelzinho mágico invertido. Vou arrematar esse fiozinho aqui, os fiozinhos aqui de baixo, depois eu volto com vocês pra gente continuar, tá bom? Tô aqui com as minhas duas partezinhas do cupcake, né, arrematadinhas. Agora, nós vamos pegar a corzinha tulipa novamente, tá? E agora, nós vamos fazer a junção das duas peças. Chegou a hora da gente juntar as duas pecinhas, tá? Não é difícil, só prestem atenção, tá bom? Então, olha, colocou, lembrando que avesso, direito, tá? O avesso tem que ficar lá pra dentro. E o direito é o que vai ficar mostrando na nossa peça, tá? Nós vamos trabalhar com a alcinha de trás e a alcinha da frente, tá? Então, ó, a gente vai pegar somente duas alcinhas. Aqui, se a gente fosse pegar, seriam 4 alcinhas, tá? Por que, Ana? Porque, ó, a gente tem o Vzinho aqui, duas alcinhas, e a gente tem outro Vzinho desta partezinha de baixo, ó, mais duas alcinhas, tá? Para quem quiser trabalhar assim, sem problema nenhum, mas eu quis trabalhar com a parte de cima, peguei a alcinha de trás e a parte de baixo, que é a parte plana do nosso cupcake, eu peguei somente a alcinha da frente, tá bom? Vou trazer aqui o meu fiozinho na cor tulipa, vou dar um nozinho. Dei o nozinho, vou tensionar o meu fio e vamos começar. Pegando só a alcinha de trás e só a alcinha da frente, no ponto da frente, não no ponto do nozinho, no ponto da frente a gente vai puxar, vai fazer uma correntinha. Fez uma correntinha, sobe mais uma correntinha, laça o fio dentro do mesmo ponto, introduz e faz um ponto alto. Próximo ponto, pegando só as duas alcinhas, que é a alcinha da frente e a alcinha de trás, faz outro ponto alto, laça 2 vezes, introduz dentro do mesmo pontinho, puxa, tira 2 e tira 2. Fizemos um ponto altíssimo, tá? Laça novamente 2 vezes o fio, introduz dentro do mesmo ponto, puxa, tira 2 e tira 2. Fizemos outro ponto altíssimo. Laçou o fio uma vez só, insere dentro do mesmo ponto, puxa, tira 2 e tira 2. Pontinho da frente. Introduz no pontinho da frente. Opa, pegando só a alcinha de trás e a alcinha da frente do outro. Faz um ponto alto,
uma correntinha e um ponto baixo dentro desse mesmo pontinho. Essa aqui vai ser a nossa sequência, tá? De toda a volta da junção das duas partes do cupcake. É isso aqui que a gente vai fazer. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, tá? Porque é uma partezinha chatinha, mas tudo que a gente faz com calma dá certo, tá? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que aí eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar vocês. Então, vamos lá, ó. É que aqui tá pegando sol. Mas, ó, a gente vai pegar, então, no pontinho da frente. A gente vai inserir aqui, ó. Pegou aqui. Pegou aqui, ó, duas alcinhas. Faz um ponto baixo. Uma correntinha. Laça o fio e dentro deste mesmo pontinho faz um ponto alto, tá? Então, dentro desse pontinho aqui, vão ter dois tipos de pontos diferentes, tá? Laça o fio no ponto seguinte, faz um ponto alto. Ó, laça uma vez, laça duas vezes. Nós vamos fazer dentro desse ponto aqui, do mesmo ponto. Um ponto altíssimo. Tira dois e tira dois. Laça o fio duas vezes, tá? Vou fazer de novo, que acho que o celular não focou. Laça o fio duas vezes dentro do mesmo ponto de base. Introduz e faz outro ponto altíssimo. Laça o fio uma vez só, dentro do mesmo ponto, faz um ponto alto. Agora, nós vamos para o próximo ponto. Laça o fio, próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto baixo. Essa aqui é a sequência, ó. Fizemos já dois detalhezinhos do nosso cupcake, tá? Essa aqui vai ser a sequência que a gente vai fazer. Vamos fazer por toda a voltinha, tá? O meu, faltou um pontinho aqui pra bater certinho. Então, o que que eu fiz? Eu adaptei, tá? Olha só, vou trazer o outro aqui pra vocês verem, ó. Faltou um pontinho. Então, eu coloquei tudo junto no mesmo pontinho. Então, eu adaptei e deixei tudo juntinho. Lembrando que nós precisamos colocar enchimento dentro da nossa peça, tá? Então, faz aí, ó. Eu finalizei aqui. Eu fiz um montão, fui fazendo. Chegando aqui, faltando dois, eu parei, coloquei enchimento bem bonitinho e depois eu fiz os últimos dois e finalizei para poder fechar todo o nosso cupcake, tá? Então, façam aí o detalhezinho por toda a voltinha, tá? Eu acredito que não tenha ficado dúvida, eu expliquei devagarzinho para vocês, mas se ficou dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu dou um jeitinho de ajudar todas vocês, tá bom? Então, façam aí por toda a volta, coloquem enchimento e fechem a peça e aí a gente volta junto. Bom, gente, então eu voltei aqui com o meu cupcake já finalizado, todo cheio de alfinetes. E, olha, eu vou dar uma diquinha pra vocês. Eu, Ana, costurei um pedacinho aqui do meu cupcake, tá? Por quê? Eu tenho costume de perder tudo que tá na minha mão, eu guardo e não lembro nunca mais. Então, eu sei que se eu deixasse meu cupcake sem costurar, é bem que a possibilidade de tirar essa parte de cima e colocar em algum lugar e a parte de baixo ficar em outro lugar e eu esquecer é muito grande. Então, o que eu fiz? Ah, costurei. Costurei que aí eu sei que eu não vou perder, tá? Então, finalizamos aqui mais uma videoaula, ó. Nosso cupcake cheio de alfinetes. Aí dá até Ai, uma coisa boa ver tudo assim organizado, né? Aqui eu coloquei a fitinha métrica e
coloquei também um monte de marcadores que eu tinha aí, tá? Mas cabe muito mais coisa aqui, tá, gente? Ó, é um espação bem grandão, cabe bastante coisa aqui ainda. É que eu tô organizando ainda. Gente, de coração, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Deixem muitos joinhas, muitos comentários, que se eu ver que vocês engajaram muito, eu trago mais uma semana cheinha de receitas. Um beijão, eu amei ficar essa semana com vocês e fiquem com Deus.